E bem, você que acompanha a gente no YouTube da Nova Brasil FM Brasília, vai ver daqui a pouquinho que a gente, no meu estúdio, hoje está muito bem acompanhada. Estou aqui com o Ricardo Meira, nosso colunista de arquitetura, e Rony Neme, arquiteto também e presidente do Instituto Brasília Ambiental. Sejam os dois muito bem-vindos. Obrigado, Bárbara. Sempre bom estar aqui. Rony, bom te ver. Um abraço. Igualmente, obrigado, Bárbara, pelo convite, a vocês aqui. E eu fico muito agradecido. Eu vim para falar sobre o meio ambiente, mas vocês me pegaram como arquiteto também. Pois a gente pode, apesar de eu não exercer a profissão há muitos anos. Mas acho que tem muita dupla legal com o meio ambiente, com preservação, com patrimônio. Com certeza. A gente vai daqui a pouquinho, a gente vai falar com o presidente do IBRAM sobre a Semana do Meio Ambiente, como eu havia dito no começo do programa. Só que antes, a gente tem um assunto muito bacana e que casa com essa questão de preservação tanto da natureza, mas do nosso patrimônio histórico, da valorização do que é bom, que é a novidade de um selo que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal lançou e que está até exportando a ideia. Conta um pouquinho pra gente, Ricardo, que ideia é essa? Exatamente. Esse selo CalDF de arquitetura foi uma ideia criada pelo CAL do Distrito Federal, que está sendo agora exportada para outros estados, em 2020. Então já estamos no 2021, 22, 23, quarto ano, né? E muito interessante porque qual era a iniciativa? Além de incentivar a preservação do patrimônio construído, de certa forma ajudar na educação patrimonial da própria sociedade, conferindo um selo de qualidade arquitetônica àqueles edifícios que têm uma preocupação com a preservação das suas características originais, para contar um pouco da história de Brasília. E aí no primeiro ano, 2020, o objeto foi edifícios residenciais, né, em particular no plano piloto, os prédios de superquadra, tão famosos. Né? E aí a cada ano a gente foi acrescentando categorias novas. 2021 teve escola, 22 teve edifícios corporativos, e esse ano a inscrição inclusive acaba amanhã. Qualquer cidadão pode indicar, né, um edifício. A gente colocou também hospitais e hotéis. Obrigado. E eu achei muito interessante, né? A gente estava aqui na semana passada conversando com o pessoal que faz o walking tour do setor comercial sul. E aí uns colegas meus, mas eu peguei um trecho, tem mesmo? Mas o que tem para ver aqui? Lá mesmo você deu exemplo de prédios que são do Lelê e são de outros arquitetos famosos e que são emblemáticos para a nossa cidade, né? Eu sou fã do setor comercial sul por vários aspectos. Ali é um pedacinho de cidade que a gente tem, né, dentro do plano piloto, onde a gente vê pessoas andando a pé, gente de todas as classes sociais, má arquitetura e boa arquitetura. Dois edifícios particularmente foram premiados. Muito. Mas isso é que é o legal, é cidade, né? Cidade é assim, centro de cidade é assim. E aí dois edifícios do Lelé, o Camargo Corrêa e o Morro Vermelho, foram premiados ano passado. Olha só. E você é da UNB, da Universidade de Brasília, né? Você conheceu toda essa trajetória. É interessante também ver, né, como é a evolução disso. Você vê o território mudando, mas alguma dessas coisas sendo preservadas, né? Se seu andar em Brasília, você que anda em Brasília de uma ponta para outra. É legal mesmo. E aí eu vou falar aqui um pouquinho como arquiteto, coisa que eu não falo há muito tempo. Primeiro, cumprimentar o Ricardo aqui do CAL, mandar um beijo para a Mônica Blanco, que é a nossa presidente do CAL, que é uma figura fantástica. Né? E até dizer também que já me coloquei à disposição da Mônica, enquanto gestor do Brasília Ambiental, para a gente fazer um debate com todos os arquitetos do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para ver de que forma a gente pode trocar experiências boas e o que CAL pode somar nessa preservação do meio ambiente. Porque a arquitetura em si só é bonita, é ótimo, mas se ela estiver combinada com o meio ambiente, fica muito mais bonita, muito mais exuberante. A gente tanto vê que aqui em Brasília, Niemeyer e Lúcio Costa, né, eles tiveram aqui, né, pessoas para pensar como seria o meio ambiente, o Atos, as pessoas faziam as artes plásticas, todo o paisagismo do Burle Marx. Então, é um conjunto de profissões que se somam e quem ganha com esse presente é a população, que se deleita vendo obras tão lindas. Mas eu queria dizer, porque Brasília é tombada em escala. Então ela não é tombada o prédio, alguns prédios são tombados, mas a Brasília toda, a monumentalidade dela que é o tombamento. Então muitas vezes a pessoa descaracteriza, porque não tem obrigação de manter aquela fachada, por exemplo. Mas é tão bom guardar as raízes, eu particularmente gosto. Né? E agora financeiramente fica interessante, né, Ricardo? Eu estava conversando, eu morei um tempo em São Paulo, tinha um prédio lá, tinha umas casas na Lapa, que a Lapa é tombada, então assim, na parte de São Paulo, Alto da Lapa. E os terrenos eram grandes, as pessoas achavam melhor demolir a casa
pagar a multa, porque financeiramente construindo uma dessas casas caixotes, mas chamamos de casa moderna e parece clínica odontológica, né, que a gente estava falando, era mais interessante do que preservar. Mas esse selo agora está sendo valorizado, né, Ricardo? Assim, o pessoal ganha financeiramente, tem um retorno financeiro na preservação. Foi um benefício inesperado, digamos assim. O que tem acontecido? Desde o comecinho, desde 2020, aqueles edifícios que foram laureados com o selo, eles têm muito orgulho de divulgar isso. E aí, eventualmente, apartamentos que são colocados à venda ou colocados para aluguel, eles fazem questão de destacar que o prédio tem o selo do CAL de preservação do patrimônio. Então virou algo que a gente imaginava que pudesse acontecer, mas não tão rápido assim, fosse abraçado assim. E aí síndicos, por exemplo, que tem um papel fundamental de orientar e de fiscalizar eventuais reformas que possam vir a acontecer no prédio, usam isso como premissa. Ó, a gente quer participar do selo do CAL, então não vai descaracterizar isso aqui. É uma coisa que a gente gostaria muito que acontecesse e acabou acontecendo mesmo. E precisa também ter uma divulgação maior, porque muitas pessoas, infelizmente, não sabem quem é Atos do Cão. Entendeu? Então, a pessoa às vezes tem um painel de azulejo do Atos no seu prédio e não sabe o que é. Muito por conta dessa desinformação, dessa não divulgação, entendeu? Então, isso daí, às vezes, quando você vê, o dano já está feito. Já está feito. E é um pecado, e muitos querendo ter, mas... Presidente, é muito engraçado. Eu morava num prédio ali na Lagoa, no Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, e aí tinha uma porta tampando um mural. Quando eu fui abrir, tinha um Buller Marx lá atrás desse mural, mofando. A vontade que eu tinha era de sequestrar aquele quadro, aquela tela, e levar para casa, assim, porque é isso, é o desconhecimento de todo mundo ali do prédio de ter uma obra daquela, assim. E muitas vezes também, por exemplo, quando eu fui fazer a reforma do Parque da Cidade, em 99, mais ou menos, aí a gente foi adaptar os banheiros a deficiente físico. E aí o azulejo era do Atos, né, dos banheiros. E aí demorou, e o povo não entendia por quê. Eu falei, não, porque a gente tem que, né, conversar com o artista, tem que procurar saber. E aí, uma coisa que a gente descobriu que legal é que o Atos, não fazia a obra completa. Ele fazia o azulejo e deixava o trabalhador da construção, do jeito que colocasse, interagir na obra dele. Quem ia fazer o completo são os operários da construção. Então foi muito legal. Então são coisas assim que antigamente a gente tinha, mas hoje muita gente não está muito interessado. O que representa um combogó, sabe? Muita gente acha que não, sabe? Mas mas se tiver uma cultura, um esclarecimento, facilita muito das pessoas compreenderem e depois dizer, não quero, mesmo compreendendo, não quero, Perfeito. Que é o livre-arbítrio. Perfeito. Mas, poxa, guardar coisas que são tão importantes para a nossa memória, né, Ricardo? Da nossa capital. Eu não nasci aqui, mas aqui eu cheguei aqui como gritador de uma feira, querendo ser arquiteto urbanista. Gritei na Feira da Serra há 6 anos para me formar arquiteto. E muita gente me ajudou, que eu não tinha dinheiro para comprar canetinha 02, 04, 06, assim antigamente, né? Hoje não, hoje é tudo na informática. Mas assim, então aqui é uma cidade que me proporcionou muita coisa. Então eu sempre gosto de buscar ajudar em tudo que for possível, porque é o que é legal. Né? A gente preservar a memória, também enxergar o futuro. Claro, prédios mais modernistas claro, e tal. claro. É importante, mas vamos guardar o passado, porque é importante. E na valoração disso, quando você entende o conceito, assim, você passa até a gostar mais, se apropriar mais daquele espaço. E eu achei interessante, Ricardo, que é isso, é não esperar o Estado intervir ou pegar alguma lei. Inclusive, não pode ter intervenção do Estado, né? Uma das características, uma das condições para inscrição, para indicação dos imóveis, é que eles não podem já ser objeto de alguma proteção estatal, exatamente para a gente ter uma forma de colaborar com o Estado, trazendo reconhecimento, sem que haja especificamente um instrumento legal. É algo que seja uma iniciativa dos próprios moradores, usuários, etc. Uma coisa muito importante também é destacar que há boa arquitetura fora do plano piloto. Então, não é algo que seja limitado ao perímetro do tombamento. Um exemplo que me veio à mente agora, o projeto do HRT,
é do Lelé, do João Filgueiras Lima, dos maiores arquitetos que esse país já teve. Com todas as questões de manutenção, de conservação, o projeto, o conceito em si é fabuloso. O próprio CAIC, né, um projeto do Lelé também, que tem em várias cidades do Distrito Federal. Então, há bons exemplos. A Casa do Cantador, em Ceilândia, então, esse já é tombado porque é Niemeyer, né? Mas há vários edifícios, vários exemplos fora do Distrito Federal e que olhar para a arquitetura de fora do aviãozinho também é muito interessante, muito importante. Fora do plano piloto, né? Isso, exatamente. Não do Distrito Federal. Não, do Distrito Federal. Fora que... É porque eu estudei com a Adriana Filgueiras Lima, Sim. a Adriana, filha do Lelé. Então, na nossa época, o Lelé era tudo, né? E a gente ia muito a Harui, eu fiz P1 com ela. Sim. A gente ia tudo que tinha do Lelé. Nós fomos até em Goiás a experiência de fazer casa pré-moldada. Então, mas é importante conscientizar as pessoas. Se elas quiserem errar, não é errar. Mas se elas quiserem tirar, mudar, que tire consciente. Fala, não gostamos. Mas pelo menos divulgar. A cultura é muito importante, né? A gente valorizar as coisas. É como foi pensado as coisas, como se chegou a essa Brasília que nós estamos hoje, que não é mais só essa área tombada, né? Brasília hoje nós temos aí, e vou extrapolar, aí fora do DF. Sim. Porque hoje nós somos 5 milhões de habitantes, que não adianta achar que o DF para ali na divisa. Santo Antônio Descoberta, Águas Lindas, Formosa, do lado. Minha cidade. Sua cidade. Formosa, Novo Gama, Cidade Ocidental, Valparaíso. Tudo isso é DF. Tudo isso é DF. É o entorno. Eles dormem, a grande maioria dorme lá e vem para Brasília. Passa aqui o dia com a gente. Mas é muito legal. Eu me lembro quando a gente foi fazer o primeiro prédio, ajudar como estudante de P1 com a Harui, ali no Guará, do lado direito, como é que chama ali? Esqueci agora. Lúcio Costa, Lúcio Costa. Primeiro prédio. Nós fomos lá, em 82, eu tinha 19 anos, estou com 60, agora 41 anos atrás. Então, é muito legal, como as coisas, sabe? E eu tive o prazer de participar do projeto de 11 cidades no Distrito Federal. Participei do grupo Assentamento, foi assim que a minha vida política começou. Então, como que surgiu o nome das cidades? Então, a gente sempre faz isso, porque é importante a gente ter esse pertencimento. No IBRAM, a gente fala muito essa palavra, porque nas nossas unidades de conservação, a população é que tem que ter o pertencimento nos nossos parques e cuidar deles, nos ajudar a cuidar, né? Maravilha. Ricardo, só para quem tem mais interesse, qual o canal para se inteirar mais sobre o edital e correr até amanhã? Pode procurar as redes sociais do CalDF ou diretamente no site, né, caldf.gov.br. E me tira quais as vantagens? Você tem uma vantagem, eu acho que a principal, Rony, é a educação patrimonial. Não daquilo que é tombado, mas aquilo que tem valor. E isso que você falou de pertencimento, acontece nisso também, porque o morador, o síndico, a gente sabe que nós só conservamos aquilo que consideramos como nosso também. Então, quando o morador pensa, bom, eu vou preservar essa fachada, esse pilotis, essa janela, não vou descaracterizar, porque faz parte de um coletivo. Isso acaba entrando na educação das pessoas em relação à sua interação com a própria cidade, com a própria arquitetura. É o pertencimento. Exatamente. É o coração. Isso. Esse é meu também, eu quero ajudar a preservar. E tem essa parte financeira também, né? Assim, você valoriza o lugar, seu lugar. Dúvida, sem dúvida. Maravilha. Muito obrigada, Ricardo. Presidente Rony deve ficar aqui. A gente vai para um breve intervalo e já a gente volta. Obrigado. Um abraço.